Então, agora a gente vai começar a lógica quantificacional, né, em quantificadores. Porque até então nós vimos a lógica sentencial, né? São sentenças. Agora a gente vai ter dois símbolos para quantificar. Então, veja só, olha, nós temos aqueles dois símbolos. Um que é esse Azinho invertido, é um símbolo quantificador, porque envolve quantidade e significa para todos. Então, quando você tiver, e evidentemente, ele tem que vir acompanhado com uma variável e com a proposição, né? Então, por exemplo, para todos os x, p de x, significa, você vai ler desse jeito, para todos os valores de x, p de x é verdadeiro. Quer dizer, a gente lê de forma abreviada, igual eu falei no começo. Eu falo assim, para todos os x, p de x. Né? Mas, no fundo, ali está dizendo, para todos os valores de x, p de x é verdadeiro. Mas você fala, como assim todos os valores de x? É porque já vai estar no contexto se x pertence aos reais, se x pertence aos inteiros, aos naturais, enfim, vai ter o universo, vai ter o conjunto a qual o x pertence. Como no contexto vai estar, você vai saber qual é o conjunto que ele pertence, o para todos quer dizer para todos dentro daquele conjunto. Esse para todos é chamado quantificador universal. Eu, particularmente, vamos ver, eu vou fazer duas perguntas aqui para vocês. Eu nem sei a resposta, mas duas coisas, assim, curiosidade só, né? Por que esse símbolo é desse jeito aqui? Se alguém sabe, né? Se alguém souber, puder falar, às vezes já deu em algum lugar. E por que ele é chamado de universal? Alguém sabe, tem alguma ideia, assim? Ó, ele é quantificador, é porque ele quantifica. Universal é porque eu acho que ele pega todo o universo. Eu acho que é isso mesmo, Galbené. Porque ele é para todos, ele pega todo o universo em questão. O que é o universo? O universo é o conjunto em questão. Então, perfeito. Essa palavra universal ficou claro. Agora, por que ele é um símbolo? Porque, assim, o símbolo ele tem uma origem, né? Suponho eu, né, que esse E aqui seja um E de existe, esse invertido, na verdade, né, mas que... Bom, pelo menos coincidiu, né, com o inglês e o português. O existe começou com a letra E. Eles deram uma invertida para não ficar... Mas esse é outro símbolo. Esse for all aqui... Então, abrevia, de certa forma, para todos. Mas eu queria entender um pouco, tipo, por que esse símbolo é para ser... Por que significa para todos, né? Vamos pensar também nisso, mas tem um outro quantificador, que é o E invertido. Ele significa, existe pelo menos um, tá? Aqui, existe pelo menos. Então, ele deve vir acompanhado de forma completa, né? Você não vai usar só o E sozinho aqui, porque você tem que especificar outras coisas. A variável e a proposição. Então, existe pelo menos um x em que px é verdadeiro. Existe pelo menos um valor de x em que p de x é verdadeiro. Tá? Existe pelo menos um x em que p é verdadeiro. Se quiser abreviar, né? Porque na nossa cabeça a gente não vai ficar falando mentalmente essa frase inteira. A gente vai falar, existe um x, então que p de x é verdadeiro, ou então você só pensa, você olha, você já sabe o significado, né? Nem pensa na idiomização da coisa. E esse é um quantificador existencial. Então, eu não sei, esse E tem a ver com o E que eu já falei, né? Talvez seja isso ou não. Ele tá a palavra quantificador porque ele quantifica, né? Pelo menos um. E ele é existencial porque quer dizer de existência. Então, por exemplo, ó, existe x tal que p de x é verdadeiro, significa que o conjunto verdade de p de x não é vazio. Então, assim, quando você tem essa afirmação, essa fórmula aqui, ó, você tem essa fórmula, existe x tal que p de x é verdadeiro, o p de x não é vazio, porque ele está dizendo, existe pelo menos um x. Olha só, tem outras coisas, outros símbolos com esse E. Se você colocar uma exclamação, ele quer dizer existe exatamente um. Existe exatamente um.
Só por causa do exclamação. Depois, você tem situações da matemática, teve um artigo que eu escrevi que eu precisava de vários símbolos, então eu comecei a inventar, e a matemática, você inventa o que você precisa, né, em termos de símbolos. Então, eu criei uns que eu precisava, do tipo, se eu pusesse assim um doisinho aqui, o que eu queria dizer? Que existe exatamente 2. Se eu colocasse, então aqui, eu quis dizer que existe exatamente 2. Tem outra situação que eu precisei colocar isso aqui, ou então eu poderia colocar maior ou igual a 2. É a mesma coisa, né? Aí é gosto do... Então, o que é isso aqui? Existe pelo menos 2. E aí você pode... Você inventa o que você quiser. Os símbolos são criados por nós, pelos matemáticos, porque facilita, né? Então, teve uma situação, eu não me lembro aonde que eu utilizei, mas eu usei vários. Eu coloquei... Porque eu acho que foi em teoria de grupos, que é álgebra abstrata, e aí você precisava ter situações distintas para poder provar o teorema, né? E aí eu sei que eu fui criando esses símbolos assim, baseado no... Mas o que a gente vai ver nesse curso, talvez, eu acho que aparece no exercício, aparece esse existe exatamente um, eu tenho a impressão, que é para... Vai aparecer ou nas notas de aula, ou estou só adiantando, ou no livro em algum exercício. Mas o que precisa saber é que significa que existe pelo menos um, e que é um quantificador existencial, onde o conjunto verdade para o P não é vazio, porque pelo próprio nome. Tem pelo menos um, que o P é verdadeiro.